Olá pessoal, então nós vimos na gravação referente ao capítulo de agrometeorologia, no primeiro vídeo, né, os principais conceitos, né, a respeito desse tema, e vimos como calcular a evapotranspiração, como medi-la. Nós vamos dar continuidade nessa parte agora, dando continuidade nesse vídeo. Vocês vão ver como trazer esses conceitos para uma condição de uma cultura instalada no campo, né? Então nós vamos ver aqui as considerações a respeito agora das culturas, cada uma individualmente e inclusive a cultura especificamente ao longo do seu desenvolvimento, do seu ciclo, né, de desenvolvimento. Antes de avançar para essa parte, ficou faltando ainda dentro dos métodos indiretos, então nós vimos no vídeo passado como determinar, né, a evapotranspiração por meio de equações e de modelos. Ficou faltando somente aqui complementar, dentro dos métodos indiretos, os evaporímetros, né? Conforme eu já tinha comentado previamente, dentre os evaporímetros, o tanque classe A que foi escolhido, né, e majoritariamente utilizado para determinação da evapotranspiração de referência em áreas irrigadas. Então, o tanque classe A é esse que aparece aí na imagem para vocês, tá? Essa estrutura que é um tanque metálico que tem dimensões padronizadas. Normalmente é colocado sobre uma área gramada, podendo também ser colocado sobre solo nu, mas mais comumente utilizado em áreas gramadas, sobre um estado de madeira também, em condições padrão, tá? Então você mantém esse tanque aqui com água e medimos aí a quantidade de água diária evaporada nesse tanque. Em função dessa quantidade de água evaporada, nós determinamos indiretamente a evapotranspiração de referência. Esse tanque ele tem as seguintes dimensões, né? Ele tem 25 centímetros de altura, 20,7 centímetros de diâmetro, e ele é mantido com água. É recomendável, né, que seja mantida água nele a uma distância da borda superior de 5 a 7,5 centímetros. Ou seja, sempre que a água estiver no limiar de 7,5 centímetros da borda, você repõe até chegar a 5 centímetros da borda, sempre mantendo aí nesse intervalo preferencialmente. Ele é bastante utilizado, primeiramente, porque tem uma certa facilidade de manuseio, né? É menos complexo, né, do que você manter aí uma estação agrometeorológica para fazer os cálculos usando a equação de Pema-Monti, tá? Então, entretanto, é necessário, nós vamos ver mais adiante, que para ter uma resposta mais precisa é necessário monitorar outras variáveis agrometeorológicas ou meteorológicas, como, por exemplo, a umidade relativa e a velocidade do vento, tá? Então, uma vez medida a evaporação de água no tanque, simplesmente nós calculamos a ET0 em função da lâmina de água evaporada ao longo de um dia, multiplicado por um fator, que é o fator do tanque, chamado de Kp. Tá? Então, o que é o Kp? Fator do tanque é um índice, tá? Normalmente menor do que 1, que ao multiplicar pela lâmina evaporada, você chega aí na ET0. Esse coeficiente do tanque, ele varia, conforme eu já falei anteriormente, né? Ele depende de condições meteorológicas, né? Ou de variáveis meteorológicas, sendo elas aqui a velocidade do vento e a umidade relativa. Tá certo? Então eu posso determiná-lo por meio de tabelas ou por meio de equações. Na literatura existem duas equações, uma equação para áreas com grama, que é essa que aqui aparece, e equações para a área com solo exposto. Tá? Aqui eu coloquei somente a equação para solo gramado, né? A área, né, coberta por grama, que é o que é mais comum. Tá bem? Então, se eu medir aqui, ó, a umidade relativa média e medir a velocidade do vento, tá certo? Tá aqui o 2. Tá? O 2 porque é uma medida a 2 metros de altura do solo, é o padrão, né, na agrometeorologia, na meteorologia.
E esse B aqui é o tamanho da área gramada, né? A distância máxima entre o tanque e a borda da área, tá bem? Esse valor de Kp pode ser obtido por meio de tabelas ou por meio dessa equação, conforme já expliquei. Está aqui a tabela. Se você utilizar a tabela, nessa tabela nós temos aqui como entrada a velocidade do vento, certo? Aí você vai ver aqui as categorias de vento, que nessa tabela aqui aparece em quilômetros por dia, tá? Então, se você tem aí um medidor de velocidade do vento que te fornece os dados em metros por segundo, você precisa converter em quilômetros por dia. Vê que faixa se enquadra. Posição do tanque, aqui R, seria a nossa bordadura, tá? Esse R aqui seria a bordadura em metros. É muito comum se utilizar aqui 10 metros, por exemplo, tá? 1 metro é muito pequeno, ninguém vai fazer aqui com 1 metro. Então, normalmente se utiliza aqui 10 metros de bordadura. Aí você vê aqui a umidade relativa, se é menor do que 40%, entre 40 e 70, maior que 70. Vamos supor que nós tenhamos aí umidade relativa de 60%, por exemplo. Aí é só observar que o nosso Kp seria 0,75, tá? Então é só observar aí na tabela, tá bem? Aqui com o tanque circundado por grama e aqui a outra tabela com o solo nu. Por exemplo, suponhamos que tem aí uma bordadura de 10 metros, velocidade do vento aí de 3 metros por segundo, tenhamos aí uma umidade relativa de 60% e tenha evaporado lá no tanque ao longo de um dia 7 milímetros ao longo de um dia, né? Quanto que seria a nossa evapotranspiração de referência? Bem, se nós entrarmos lá na tabela, nós vamos encontrar aqui 0,7, tá certo? Baixei lá na tabela, ó. Então, seria esse aqui, ó. Se você fizer o cálculo, você vai encontrar aqui que é uma condição de vento moderado, é só transformar 3 metros por segundo, que vai cair aqui nessa faixa, é 10 metros, né? Aí você encontraria aqui 0,7, tá? Tá aqui, 0,7. Ou fazendo a conta, né? Para fazer a conta é só jogar aqui na equação. Então você entra aqui com a velocidade do vento em 3, com 3 aqui, né? Em metros por segundo mesmo, aqui você vai por 10, que a umidade relativa média é 60. Aqui você vai pôr aqui 10, aqui 60, tá? Aqui ainda tem mais alguns outros terminhos que cortaram, né? Na hora que eu copiei aqui a equação, tá? Tá faltando ali só o parênteses ali na hora que fecha ali, mas sem problema, tá? Então aqui tem um parênteses aqui, ó. LN de 60, tá? Faz essa conta toda, que é uma conta bem grande. E aí você vai encontrar 0,69 e notem muito parecido, né? Então bem fácil de ser utilizado, tá? Isso aqui é o valor do Kp, tá? Quanto que seria a ET0 aqui? Aí é fácil de fazer, é só pegar, ó, 7 vezes 0,7, né? Que daria 4,9 milímetros por dia. Então muito bem, é assim que nós fazemos, né? Para obter a evapotranspiração por meio do tanque glacial, né? O único detalhe do tanque glacial é que todos os dias, se você não automatizar essa leitura, você tem que ir lá no tanque fazer a leitura. A leitura é feita nessa parte aqui do tanque, né? Onde tem um posto tranquilizador e aqui um instrumento para medir a altura de água, que é chamado de micrômetro de gancho. Normalmente isso é feito pela manhã, padronizado, normalmente na mesma hora você vai lá e faz a leitura. Então, na verdade, a leitura que você faz aqui é a evapotranspiração que ocorreu nas últimas 24 horas, né? Muito bem, né? Então essa é uma das formas de nós obtermos a evapotranspiração de referência, né? A outra forma é por meio de equações, tá? Eu falei que na aula passada eu tinha comentado as equações e na verdade eu me equivoquei. O que eu expliquei na gravação passada foi como obter a radiação, tá? E não como obter a evapotranspiração de referência. Claro que para chegar na evapotranspiração de referência é necessário ter calculado a radiação, tendo em vista que nós vimos que a radiação é o principal componente que condiciona a evapotranspiração. Uma das formas, existem diversas equações, né? Eu listei aqui somente duas, que são as mais utilizadas. A primeira aqui é a equação de Hargreaves. É
É uma equação que não deve ser utilizada aqui no Brasil, apesar de algumas pessoas utilizarem pela sua simplicidade. Ela demanda somente a temperatura média diária, temperatura máxima, mínima e aqui a radiação solar no topo da atmosfera. Tá? Então todas elas variáveis muito fáceis de serem medidas. Na verdade, na prática, você só precisa medir temperatura, porque a radiação no topo da atmosfera ela é calculada para uma localidade e não varia, né? Ela só varia dia a dia do ano, mas não varia de um ano para outro, tá bem? Entretanto, não funciona bem aqui nas condições do Brasil, em que nós temos um clima tropical, tá? Isso aqui foi desenvolvido para regiões bem áridas, que funciona relativamente bem. Em alternativa a essa equação, e aqui reforço que existem diversas outras, que não vou tratar aqui, tá? Destaca-se aqui a equação de Peyman-Monti, que foi tomada como modelo padrão pela FAO. Tá? Então a FAO adotou esse modelo de cálculo da evapotranspiração de referência como sendo um método padrão de cálculo de evapotranspiração de referência. Aqui já é uma equação bem mais completa, né? E ela envolve todas as variáveis, né? Todos os fatores que influenciam na evapotranspiração. Aqui nós temos a radiação líquida. Então, conforme eu expliquei para vocês anteriormente, a radiação líquida é o principal fator condicionante da evapotranspiração de referência. Isso aqui é o fluxo de calor no solo, que para a evapotranspiração diária nós podemos considerar zero. Depende da temperatura, da velocidade do vento. Isso aqui tem a ver com a umidade relativa do ar, que eu expliquei que é um outro fator condicionante da evapotranspiração. Tá? Então veja aí que todos os fatores que eu citei anteriormente estão aqui presentes nessa equação. Esses outros termos que aparecem aqui são parâmetros da equação que são calculados com facilidade. Então esse delta aqui, por exemplo, é calculado em função da temperatura. Esse gama aqui é calculado em função da pressão atmosférica e da temperatura. Tá? Então, envolve uma sequência de cálculo razoável, mas bem fácil de ser calculado. Basta montar uma planilha de Excel. Aqui eu fiz uma descrição para vocês consultarem depois o que significa cada uma das variáveis. Então aqui, ó, radiação líquida, fluxo de calor, densidade de fluxo de calor no solo, temperatura, velocidade do vento a 2 metros, pressão de saturação de vapor, pressão atual de vapor, a relação entre esse número e esse aqui representa a umidade relativa, declividade da curva de pressão de vapor, está aqui um parâmetro, constante psicométrica, temperatura média, máxima, mínima, radiação no topo da atmosfera, são todas as variáveis que entram numa sequência de cálculo que vou mostrar logo a seguir. Tá? E aqui as unidades que cada uma dessas variáveis tem que ser colocada. Coloquei aqui somente para caso algum de vocês tenha o interesse ou necessite de utilizar esse modelo, uma sequência, como que nós chegamos além de todas as variáveis, mas não vou explorá-la a fundo aqui na disciplina, tá bem? Vou só descrever de maneira bem rápida. A primeira conta que nós precisamos fazer é o cálculo da pressão de vapor de saturação. Ela é feita por meio dessa equação aqui, ó, tá? É só colocar aqui a temperatura máxima do dia, tá? Aí você chega no número, depois entra aqui com a temperatura mínima, chega em outro número e depois faz a média entre a pressão de saturação de vapor na temperatura máxima, a pressão de saturação de vapor na temperatura mínima e divide por 2, tá? A pressão atual de vapor é calculada em função da temperatura do ponto de orvalho, média do dia, tá? A declividade da curva de pressão de vapor é só entrar aqui com a temperatura média do dia nessa equação e você chega nesse parâmetro. Calor latente de evaporação é só entrar aqui com a temperatura média e você chega nele. Pressão atmosférica, você pode ter sensores que medem ou quando não tem você pode calcular por meio dessa equação, basta entrar aqui com a altitude da localidade. Constante psicométrica é só calcular aqui, ó, em função da pressão atmosférica e do calor latente de evaporação calculado em função da temperatura anteriormente. A conta seguinte seria o cálculo da radiação líquida, que já mostrei na aula anterior, lá no item 3.4, tá? Vou empregando lá as equações para, se tiver um saldo radiômetro, você vai ter a leitura já direto, se não tiver, você vai ter a radiação global, aí tem que destrinchar em radiação líquida em ondas longas
e em ondas curtas, tá? E depois fazer a subtração das duas. E por fim, tendo todas essas variáveis citadas anteriormente, é só aplicar aqui na equação e obter aí o resultado da evapotranspiração de referência. Só para vocês terem uma ideia, eu peguei aqui do site do INMET. Então vocês devem saber que o INMET disponibiliza gratuitamente. Basta você entrar lá no site do INMET, escolher uma estação e você baixa diariamente aí os dados. Ó. Aqui, por exemplo, são os dados em um dia especificamente aqui da estação agrometeorológica aqui de Seropédica. Então você tem lá a temperatura de hora em hora, umidade, temperatura do ponto de orvalho, pressão atmosférica, velocidade do vento e radiação, tá? E chuva. Ou seja, com essas variáveis eu consigo calcular a evapotranspiração de referência gratuitamente, tá? Só para vocês terem uma ideia, para esse dia especificamente, eu peguei ali os dados que importava lá daquela planilha, ó, temperatura máxima do dia, mínima, a média, é só calcular a média, logicamente, temperatura média do ponto de orvalho, velocidade a 2 metros, pressão atmosférica, só converter lá que está em hectopascal, que passa para quilopascal, radiação solar lá também tem que converter, lá está em quilojoule, aqui tem que passar para megajoule por metros quadrados. A radiação no topo da atmosfera que pode ser encontrada em tabelas ou calculada, no caso aqui especificamente eu calculei. E aqui a radiação em dias, né, sem nuvens, né, naquela localidade especificamente. Seguir aqui a sequência de cálculos, do mesmo modo que apresentei anteriormente. Aqui está o valor da pressão, saturação do vapor, pressão atual, calor latente de vaporização, de evaporação, pressão atmosférica em quilopascal, constante psicométrica, radiação em ondas curtas, radiação em ondas longas, tá? Aqui a radiação líquida é uma menos a outra, e por fim aqui a evapotranspiração aplicando lá na equação, tá? Então tá aqui a equação implementada no Excel, que encontramos 4,19, 4,2 aproximadamente, de evapotranspiração nesse dia especificamente aqui em Seropédica, tá? Então, no dia a dia basta você montar uma planilha como essa, são muitas contas, mas ao implementar numa planilha como essa, você faz de maneira muito fácil, muito rápida. Muito bem. Então, vimos aí diferentes formas do cálculo da evapotranspiração. Então, formas indiretas para cálculo e formas diretas para medida. Tá bem? Bem, agora, uma vez calculando, né, a ET0 por si só não é muito útil, né, pensando em uma condição de campo, né? A não ser que você queira cultivar grama, né? Numa condição de campo, pensando de uma maneira mais abrangente, você vai ter lá diversas culturas com suas características, né? Que diferenciam essas culturas umas das outras, né? E dessa maneira nós já vimos, né, que a ETC é diferente da ET0, né? De um modo geral é diferente em termos de magnitude, que engloba aí a arquitetura da planta, a resistência aerodinâmica e assim por diante, diversas outras características. Então, para contemplar essas diferenças, nós vamos inserir aqui um coeficiente que nós chamamos de coeficiente da cultura. Uma vez conhecida a ET0, e é por isso, e somente por isso que nós a calculamos, nós inserimos aqui um coeficiente de cultivo, relativo a cada cultura, e aí nós conseguimos chegar na evapotranspiração de uma cultura específica. Então a ETC vai ser a ET0 vezes um coeficiente relativo aí a cada cultura, chamado de coeficiente de cultivo, ou coeficiente da cultura. Então o KC ele representa aí as características que diferenciam as culturas da grama, tá? A altura, que é diferente, o albedo, que é diferente. Então, no caso da grama lá, quando nós calculamos a ET0, nós consideramos um albedo de 0,23. As outras culturas não têm esse albedo. Resistência aerodinâmica, tá certo? Vai ser diferente, em função, inclusive, da arquitetura da planta. A própria evaporação do solo. Então, a grama ela cobre 100% da superfície do solo. Tem culturas que parte do solo fica exposto.
Então essas características fazem com que nós necessitemos aí de adicionar um KC, tá? Então o tipo de cultura afeta o KC, logicamente. O clima afeta o KC, nós vamos ver mais à frente como corrigir o KC em função do clima. A evaporação do solo afeta drasticamente aqui o KC. Se você toma algumas medidas, você pode reduzir a evaporação de água no solo. Os estágios de desenvolvimento da cultura. Então, quando a cultura está no seu estágio inicial de desenvolvimento, você tem um comportamento e quando ela vai se desenvolvendo, vai alterando esse comportamento. Nós vamos ver como modelar isso também. Bem, dessa maneira, em função de todas esses fatores que foram citados previamente, quando nós trabalhamos com o coeficiente da cultura, nós temos que imaginar o coeficiente da cultura como sendo uma curva, tá? Que nós chamamos curva de KC, que é esse gráfico que aqui aparece. Esse gráfico ele foi extraído lá do boletim da FAO. Conforme eu já falei, a FAO adotou a equação de Pelmonti como sendo o modelo padrão. Ela criou um boletim que chama Boletim 56 da FAO, na qual ela cria ali um procedimento padrão para se determinar o consumo hídrico das plantas, tá? Inclusive detalhando aí a questão do KC. Então, lá no boletim da FAO, recomenda-se que seja feita a curva de KC ao longo do ciclo de desenvolvimento da cultura. Você vai ter lá um KC no início do desenvolvimento da cultura, vamos chamar isso de KC inicial. Depois a planta entra numa fase de crescimento, né, de desenvolvimento vegetativo, tá? Aí nós vamos ter aqui um outro comportamento do KC. Notem que aqui eu tenho o KC, aqui nesse eixo, aqui o tempo, tá? Então, conforme o tempo vai passando, aqui o KC vai aumentando, atinge um valor máximo, se estabiliza aqui na fase reprodutiva da cultura, tá? E depois que a cultura entra em senescência, ele vai reduzindo até chegar no valor final, que nós chamamos de KC final. Nós conseguimos construir essa curva baseada em 3 valores de KC. Um KC inicial, aqui um KC médio e aqui um KC final. Tá? E nós temos aí tabelas em livros, no próprio boletim da FAO, com esses valores estabelecidos para a grande maioria das culturas. Peguei aqui só uma parte dele, né? Então aqui eu tenho as culturas, por exemplo, aqui o repolho, KC inicial 0,7, KC médio 1,05, KC final 0,95. Tá certo? Se eu quiser saber aqui o milho, 0,3 inicial, 1,1504 final. Tá certo? O KC ele pode ser menor do que 1 e pode ser maior do que 1. Tá bem? Quando o KC é menor do que 1, significa dizer que a evapotranspiração da cultura está menor do que a evapotranspiração de referência. Quando ele está maior do que 1, significa dizer que a evapotranspiração da cultura está maior que a evapotranspiração de referência. Bem, esses valores de KC eles mudam regionalmente em consequência de mudanças climáticas, e dessa maneira nós temos aí diversos trabalhos que fazem o levantamento de KC, trabalhos de pesquisa regionalmente. Então, por exemplo, aqui nós temos valores de KC aqui regionais, determinados, né, em loco, aqui, né, considerando a região determinado por meio de ser calculado por meio das tabelas da FAO, tá? Então notem que aqui, ó, 0,35, enquanto a FAO recomenda 0,5, aqui, ó, 1,29, aqui 0,12, aqui 0,63, aqui 0,69. São valores até relativamente próximos, mas tem alguma diferença. Notem que é preferível, caso você tenha na sua região um estudo, utilizar o KC regional, até porque tem a questão aí das variedades. Às vezes quando você fala de batata, mas a batata tem diversas linhagens, né? Diversas variedades de batata, assim, imagina. Apesar de não entender nada de batata, mas a grande maioria das culturas tem aí os diferentes cultivares, né? E cada uma pode ter comportamento um pouco diferente, tá bem? Desses valores aqui são valores médios, valores genéricos. Bem, quando não temos os valores locais, aí nós fazemos uso dos valores tabelados pela FAO. Inclusive o sistema de cultivo afeta, né?
Então aqui nesse trabalho aqui de Carvalho 2012, né, ele comparou aqui, ó, a berinjela em plantio direto e em plantio convencional, tá? Então veja aqui, ó, em plantio direto deu 0,81, inicial 0,89 no convencional. Aqui, ó, 0,94, aqui 1,14. 0,95, aqui 1,05. O que é que está acontecendo? O plantio direto reduziu o valor de KC, tá? Então o sistema de cultivo ele afeta, né, o valor do KC. Então até isso, né? E aqui os valores estabelecidos pela FAO. Tá? Notem que os valores estabelecidos pela FAO até que estão próximos, pelo menos até o KC médio aqui com os valores para plantio convencional, mas estão superiores aqui aos valores para plantio direto. Bem, além disso, né, esses valores estabelecidos pela FAO aqui nessas tabelas são valores determinados para uma condição padrão de clima. E conforme eu já falei, as condições climáticas afetam, né, os valores de KC. Então a própria FAO recomenda fazer uma correção desses valores de KC. Então para o KC médio nós fazemos uma correção sobre o valor tabelado em função aí da velocidade do vento e da umidade relativa mínima da região e da altura da cultura. Tá certo? Também para o KC final. Tá? Da mesma forma, pega o KC tabelado, soma uma correção aqui devido à velocidade do vento, uma correção devido à umidade relativa e altura das plantas. Se vocês observarem bem, lá na tabela aqui tem a altura das plantas, tá? Então, se a altura das suas plantas lá está diferente daquela, logicamente vai dar um resultado diferente aqui no KC. Então, fazemos essa correção. Por exemplo, vamos supor que você tem aqui a cultura do milho, cujo KC médio tabelado é 1,2. A altura das plantas aqui 2 metros, verificar a influência do clima no seu coeficiente de cultivo, né? Para o KC médio. E aqui está na fase reprodutiva. E aí vamos considerar condições climáticas variáveis. Ó, 1, 2 e 4 metros por segundo, umidade relativa 25, 45 e 80%, considerando aqui um clima árido, um clima subúmido e aqui um clima úmido. Vamos colocar isso na forma de uma tabela para ficar mais fácil. Então, a velocidade 1 com a combinação aqui, umidade relativa 25, 45 e 80. Depois, velocidade 2, aqui combinando as três umidades relativas. Depois, a velocidade 4, combinando de novo com as três umidades relativas. Né? Para fazer o cálculo do KC aqui, basta aplicar a equação. KC tabelado aqui, ó, 1,2, tá? Aí entra aqui, ó, se você está fazendo com velocidade 1, você vai pôr aqui 1, umidade relativa mínima 25. Aqui é 2. Tá? Você vai fazer a conta, vai encontrar aqui 1,24. Depois, umidade relativa aqui vai ser 45, depois 80, tá? E vai dar 1,16, 1,04. O que é que você pode perceber claramente aqui? Que à medida que a umidade relativa foi aumentando, o KC foi diminuindo. Tá? O que é lógico, umidade relativa maior indica menor evapotranspiração. Né? Umidade relativa mais baixa, maior evapotranspiração. Tá bem? Ao passo que, quando nós observamos a velocidade do vento, ocorre também uma relação lógica. Então, a velocidade do vento 1,24 para 0,25. Aqui, ó, para 4 com 0,25, de umidade relativa deu 1,34 maior. Tá? Velocidade do vento maior, KC maior, evapotranspiração maior. Então, a velocidade do vento aumenta o KC, à medida que a velocidade do vento aumenta, e a umidade relativa, à medida que a umidade relativa aumenta, o KC diminui. Tá bem? Então, é sempre recomendável fazer essa correção para as condições climáticas aí de cada região, para ter um valor de KC o mais próximo possível da realidade. Bem, o coeficiente de cultivo, né, para fazer a curva, né, do coeficiente de cultivo é fácil, né? Basta você ir lá no boletim da FAO obter o KC inicial. Então aqui seria o KC inicial. Aqui nós chamamos isso aqui de fase 1, a fase de desenvolvimento, a fase inicial. Desculpa, a fase de desenvolvimento não. A fase inicial é a fase que vai desde o plantio até, normalmente até atingir uns 10% aqui de
de cobertura do solo, tá? Nessa fase é considerado constante igual ao KC inicial, tá? Fase 2, que é a fase de desenvolvimento vegetativo, vai até, né, o início da fase reprodutiva, ele é crescente e a uma taxa constante, tá? Então uma reta perfeita unindo aí o KC inicial e o KC médio aqui. Bem, na fase reprodutiva, que nós chamamos aqui de fase 3, né, da cultura, que vai aí desde a floração até enchimento de grãos, dependendo da cultura, você vai ter por formação dos frutos, né, depende da cultura, logicamente. Você vai ter um KC médio, né, e dentro dessa fase o KC é sempre igual ao KC médio. Então notem que ele é sempre constante aqui mesmo, que cresçam os dias, né, a partir do plantio da cultura. Depois que entra na fase 4, a fase 4 já é a fase de senescência, ela vai decrescendo até chegar no KC final, que é o KC aqui no último dia, aqui, tá? Então é fácil de construir um gráfico de KC. Basta conhecermos esses 3 valores de KC, nós construímos aí a curva de KC. Bem, construir manualmente aqui é muito fácil, mas não é muito prático. Então, corriqueiramente, você vai trabalhar isso usando planilhas, né, eletrônicas. Então, é preferível implementar isso em termos de equação, tá? Aqui é a equação dessa reta. Então, o KC no dia I qualquer, da fase 2, é igual ao KC inicial, mais o KC médio menos o KC inicial dividido por L. O que é L aqui? Quantos dias a fase 2 dura, tá? Então, se a cultura ficar aí 30 dias na fase de desenvolvimento, você vai pôr aqui 30 mais 1 vezes I. O que é o I aqui? O I é quantos dias a cultura está dentro da fase 2, por exemplo. Tá? Então, se a cultura, vamos supor, entrou na fase 2 aqui no dia 20 após o plantio. Tá? Nossa referência é sempre o plantio. Nós estamos aqui no dia 30. Tá? Quantos dias que nós estamos dentro da fase 2? 10 dias. Começou no dia 20, nós estamos no dia 30. Daí o I seria 10 aqui, especificamente para esse exemplo. Tá bem? É só fazer isso, você calcula para qualquer dia dentro da fase. Cuidado para não aplicar essa equação dentro dessa fase. Obviamente vai dar errado, porque dentro dessa fase a equação não é válida. Tá? Dentro da fase o KC é sempre igual ao KC médio. Nessa outra fase, a equação agora é essa. Então o KC em um dia qualquer dentro da fase 4 é igual ao KC médio. KC final menos KC médio dividido pelo número de dias dentro da fase vezes o número de dias dentro da fase. Tá bem? Vamos fazer aqui um exercício para ficar mais fácil de vocês compreenderem. Vamos supor que você tem aqui a cultura do feijão. Tá? Vamos construir a curva de KC aqui da cultura do feijão. Então, o KC inicial do feijão, se vocês olharem lá na tabela da FAO, vocês vão ver, ó, 0,4, KC médio 1,15, KC final 0,35. A fase inicial do feijão dura 15 dias, no boletim da FAO diz isso aqui também. Desenvolvimento vegetativo, que é a fase 2, então aqui é a fase 1, aqui é a fase 2, 25 dias. Fase reprodutiva, fase 3, 35 dias. Fase de maturação, seria a fase 4, né, que é a fase ali de senescência da cultura, tá? 20 dias. Se você somar o número de dias total da cultura, vai dar aqui 95 dias, o ciclo da cultura como um todo. Tá bem? Pois bem, agora resolvendo já o exercício, né? A fase 1 vai do dia 1 até o dia 15, já que a fase 1 é a fase inicial e ela dura 15 dias. A fase 2 vai do dia 16 ao 14º dia, já que a fase dura 25 dias, tá certo? A fase 3 vai do 41º dia até o 75º dia, tá certo? Já que essa fase dura 35 dias. Então, se você pegar aqui 41, aqui e somar os 35, vai dar aqui, colocar 35 dias após, vai chegar nos 75 dias. E depois, a última fase vai do dia 76, após o plantio, até o dia 95, que é o último dia do ciclo lá da cultura, onde ela seria, teoricamente, aí colhida.
Tá bem? Então, bem fácil, primeiramente, de identificar ali cada uma das fases onde elas começam e onde elas terminam. Aqui, se você quiser calcular o KC, né, numa planilha de Excel, você poderia fazer isso, né? Então, para a fase 2, que vai do dia 16 até o dia 40, tá certo? Conforme nós especificamos aqui, ó, do dia 16 até o dia 40 é fase 2. Joga lá a equação do Excel e você encontraria dia após dia aqui o valor de KC. Na fase 4, começa no dia 76, ó, vai até o dia 95. Também faria aqui do dia 76 até o dia 95, calcularia aqui os valores de KC. Vejam que eles variam dia após dia, tá? Então, o recomendado é que façamos isso dia após dia, já que dentro dessas duas fases o KC varia diariamente, tá? Colocando na forma de gráfico, ficaria assim, ó. Então, entre o dia 1º, né, entre o dia do plantio e o dia 15, o KC vai ser 0,4, porque aqui é o KC inicial, ele não varia dia após dia, ele é constante. Entre o dia 41 e 75, ele vai assumir o valor do KC médio, que é 1,15, que está aqui em cima. Vejam que dentro dessa fase ele é sempre 1,15, não importa que os dias se passem. Tá certo? Entre o dia 15, na verdade, entre o dia 16 e o dia 40, tá certo? Ele vai assumindo valores crescentes dia após dia. Do dia 76 até o dia 95, ele vai decrescendo dia após dia, até chegar no KC final, né, que é 0,35. Tá bem? Claro, se você fizesse esse gráfico, não faria com os valores tabelados, tá? Faria com os valores corrigidos, logicamente. Então, a curva de KC ela é importantíssima. Por que ela é importantíssima? Então, eu tenho aqui a fase 1, a fase 2, a fase 3 e aqui, por fim, a fase 4. Por que ela é importante, né? Porque com essa curva, seja ela graficamente ou ela calculada numa planilha eletrônica, eu consigo calcular o KC em qualquer dia durante o ciclo da cultura e, portanto, calculo, conhecendo a ET0, calculo a ETC. Bem, vejam que aqui eu modelei o comportamento da cultura ao longo do seu ciclo, conforme tinha falado previamente. Tá bem? Por exemplo, aqui, ó, a cultura do feijão. Vamos supor que a cultura do feijão aqui nesse exercício seja num certo dia, né, cuja evapotranspiração de referência foi, eu sei que é de referência porque é T0, 3,5 milímetros. Vamos supor que a cultura está no dia 23 após o plantio. Ora, no dia 23, essa cultura está na fase 1, está na fase 2 ou na fase 3. Então, é a primeira coisa que nós devemos nos perguntarmos, né? Vejam, do dia 1º até o dia 15, ela está na fase 1. Como ela está no dia 23, ela não está na fase 1, ela está na fase 2. Fase 2 vai do dia 16 até o dia 40. Portanto, 23 está aqui no meio, portanto, ela pertence à fase 2. Na fase 2, o valor de KC varia, e dessa maneira eu devo calcular o valor de KC. Se vocês observarem aqui nessa tabela, o dia 23 está aqui, ó, daria 0,63. Tá? Se quiser calcular, é só jogar na equação. Tá? Então, KC aqui na fase 2, esse é o KC inicial, KC médio, KC inicial. Aqui está errado, tá? Aqui não é KC na fase 2, está errado. Aqui é L. Eu não tinha visto que tinha digitado errado aqui. Tá? L quer dizer o quê? A duração da fase 2, no caso aqui. Tá? A fase 2 tem quantos dias de duração? Ó, 25. Olha lá, 25 a fase 2. É só colocar aqui. Então ficou 1,15 KC médio, KC inicial 0,4. KC inicial 0,4. Duração da fase 25 dias, mais 26. E a cultura, no dia 23, encontra-se no dia 8. Por que dia 8? Que seria dia 23 menos, no caso aqui, menos 15. Tá? Que vai dar aqui 8. Por que 15? 15 é o último dia da fase anterior. Tá bem? Vai dar 8 aqui, portanto, 0,63 de KC, que é o mesmo que está aparecendo lá na tabela. Tá bem? Afinal de contas, essa tabela foi gerada por meio dessa equação. Quanto que seria a ETC, portanto? 3,5 de ET0, 0,63 de KC, portanto 2,21 milímetros.
Então esse seria o consumo hídrico dessa cultura em condições ideais de umidade, tal, conforme nós já definimos. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós definimos o que é KC, o que é ETC, nós definimos como sendo a evapotranspiração de uma cultura qualquer sob condições ideais de umidade, nutrição e etc. Tá? E questões sanitárias. Se você quer saber a evapotranspiração num dia especificamente, é só fazer o procedimento que fizemos anteriormente. E se você quer saber quanto de evapotranspiração que teve, ou qual o consumo hídrico que teve ao longo de um intervalo de tempo, tá? Por exemplo, nos últimos 3 dias, sabendo que a cultura tem agora 30 dias após o plantio. Aí você construiria uma tabela. No dia 29 aqui, ó, a cultura estava com 14 dias dentro da fase, tá? É só pegar 29 menos 15. No dia 28 estava com 13, no dia 27 estava com 12 dias dentro da fase 2. Sei que ela está na fase 2, porque a fase 2 vai do dia 16 ao 40 e nós estamos no dia 30. Portanto, está na fase 2, tá? ET0 dos dias, aqui faz parte do enunciado, tá? 4,2, 4,5, 4,2, ET0 muda de dia para dia, tá bem? Bem, fazendo a conta do KC aqui, você faria só jogar na equação, igual fizemos anteriormente, ó. Que seria KC médio, KC inicial, L fase, da mesma maneira, tá? O que vai mudar aqui, em vez de ser 8, não vai ser 8 aqui, tá? No lugar do 8, a única coisa que vai mudar é isso. Você vai pôr 12, 13 e 14. Vai encontrar 0,75, 0,78, 0,8. Você vai multiplicar KC vezes K0, tá certo? E vai ter aqui, portanto, os valores de ETC. Olha, se você quer saber o total de evapotranspiração da cultura nos últimos dias, é só fazer a somatória aqui das ETCs, tá bem? Então, se eu quiser saber quanto de água a cultura teria consumido ao longo dos últimos 3 dias, se ela está em condições ideais de umidade, sem qualquer restrição, seria só somar 3,15, 3,51 mais 3,36, você chegaria aí no total consumido, que daria, portanto, 10 milímetros, tá bem? Se eu tivesse que repor essa água consumida nos últimos 3 dias, eu aplicaria, portanto, 10 milímetros. Bem, por fim, para finalizarmos, nos resta agora fazer a abordagem que nos falta, que é em uma cultura que está numa condição mais real de campo, né? Em que pode ter alguma restrição hídrica, como que a cultura vai se comportar em termos de evapotranspiração. Nós já vimos que em termos conceituais, a evapotranspiração numa cultura nessa condição é chamada de evapotranspiração da cultura ajustada, né? Ou real. Né? Alguns materiais usam o termo real, outros ajustado. Muito bem. O cálculo ele é feito da seguinte maneira. Basta você pegar a ETC, tá certo? Que representa aqui ET0 vezes KC, e multiplicar por um fator, que nós chamamos de fator KS, ou coeficiente de estresse hídrico. Tá bem? Ora, se a planta não está em estresse hídrico, ela vai evapotranspirar potencialmente. Tá bem? E, portanto, logicamente, quanto que vai valer KS? Vai valer 1. Tá? Então, se a cultura está em condições ideais, KS vale 1. E dessa maneira, a ETC será igual à ETC da cultura lá na condição de campo. Tá bem? Se a cultura está sofrendo estresse hídrico, significa dizer que o KS vai ser menor do que 1 para reduzir, portanto, o consumo hídrico da planta em relação ao consumo que ocorreria numa cultura em condições ideais. Então, basta conhecer esse KS, né? Como que ele é calculado? Existem diversas metodologias. Aqui eu adotei aqui uma abordagem, inclusive, que aparece no boletim da FAO, que usa como base, o seguinte princípio. Ora, se conceitualmente, nós vimos lá no capítulo de água e solo, que a cultura ela se desenvolve plenamente até um valor crítico, que corresponde aí até o ponto de água armazenada no solo correspondente a AFD. Então, até chegar no ponto correspondente a AFD, a cultura ela não sofre déficit hídrico. Esse é o conceito de AFD, que nós vimos lá no capítulo água e solo. Então, até a umidade na capacidade de campo
E essa umidade crítica correspondente aqui a AFD, a cultura não sofre déficit hídrico. Portanto, nessa região aqui, o nosso KS, então nesse eixo aqui, que seria o nosso KS, vale 1. Então, entre a umidade na capacidade de campo e uma umidade crítica correspondente a AFD, o nosso KC vai ser, nosso KS, melhor dizendo, vai ser 1. Tanto é que se você olhar no gráfico, está aqui, seguindo o número 1. A partir desse ponto, nós sabemos que se deixarmos passar a AFD, em termos de consumo hídrico, a planta começa a sofrer déficit hídrico. Foi esse conceito de AFD que nós definimos. Então, o KS vai reduzindo aqui, supostamente de maneira linear, até chegar na AD quando o KS vale 0. KS 0 significa dizer o quê? Ora, se a ETC ajustada é igual a ETC vezes KS, se KS vale 0, né, significa dizer que a ETC ajustada é 0 também. Ou seja, a cultura entraria no estado aqui de murcha permanente, ou seja, ela não pararia de evapotranspirar. Então, as teorias estão todas aí bem articuladas, né? De maneira bem bonita. Obviamente, lá no campo não vai ser assim tão perfeito, né? Mas é uma teoria e nós sempre empregamos teorias, né? Nós não conseguimos empregar totalmente a prática. Algumas coisas sim, outras não. Tá? Então não tem jeito, isso aqui serve para planejar os projetos, então não tem jeito, tem que recorrer aí aos modelos. Essa reta aqui, ó, segue uma equação. Então se eu quiser calcular o KS, eu posso desenhar um gráfico desse, tá? Ir lá e fazer os cálculos. Agora, obviamente, ficar fazendo isso desenhando o gráfico, né, não é muito prático. Então você pode recorrer a uma equação, que vai ser que a equação KS é igual a água disponível menos D. O que é D? A diferença entre a água armazenada no solo em um determinado momento e a capacidade de campo. É o que nós definimos lá como depleção de água no solo, né? Dividido pela AD, 1 menos o fator F de disponibilidade. Tá certo? E o fator F aqui, em relação à AD, corresponde à nossa AFD. Tá bem? Então vejam que as teorias estão todas ali bem casadas, né? Agora, essa equação ela só é válida quando, né, o consumo hídrico, desde a capacidade de campo até um certo momento, for maior do que a FD. Se for menor, você está nessa região aqui, ó. Tá? Então, se o seu consumo hídrico, ou o seu D, né, consumo hídrico aqui, desde a capacidade de campo até um certo ponto, é a depleção. Então, se D for menor do que a FD, você está nessa região. Se D for maior do que a FD, aí você está nessa outra região, você emprega essa equação. Tá? Se D for menor do que a FD, você não emprega essa equação. Tomem muito cuidado com isso, que as pessoas confundem. Tá? Aí o seu KS vai ser igual a 1 aqui nessa região. Tá bem? Fiquem atentos a isso, que muita gente erra nessa parte. Vamos fazer um exercício para ficar mais fácil de visualizar como que se calcula isso, né? Calcular a lâmina de água consumida nos últimos 3 dias para a cultura do feijão. Então, é relativo ao exercício que acabamos de ver. Baseado nos dados de ETC do exercício anterior, conforme já falei, foi realizada uma irrigação há 3 dias e a umidade do solo nessa ocasião ficou na capacidade de campo, tá? Nesse intervalo não ocorreram precipitações. Água disponível no solo, né, é uma característica lá do solo e da cultura, 45 milímetros, e o fator de disponibilidade dessa cultura, uma cultura qualquer, genérica, 0,45. Tá, para resolver essa questão é muito fácil. Então a cultura se encontra no dia 30, também igual ao dia anterior, e os dados nós já temos, né? Então, considerando os 3 dias anteriores ao dia 30, 29, 28 e 27, tá? Que corresponde aos dias dentro da fase 14, 13 e 12, igual já definimos anteriormente. A ETC nos últimos 3 dias nós já tínhamos calculado no exercício anterior, tá aqui, ó. Tá? O que é que nós vamos ver, ó? Primeiro, qual o valor de KS nesse dia? Temos que ver qual o valor de KS nesse dia. Não dá para saber inicialmente. Vamos supor que ele está aqui vazio. Qual a depleção de água lá no dia 27? 0, porque você fez uma irrigação nesse dia
que elevou o solo à capacidade de campo. Portanto, o solo está na capacidade de campo, depressão de água no solo é zero. Tá certo? Depressão de água no solo zero está nessa região. Menor do que a FD está nessa região. KS é igual a 1. Tá certo? KS igual a 1. Portanto, quanto que vale a nossa ETC ajustada? 1, que é o KS, vezes a ETC 1,15, 1,15 aqui. Para o segundo dia agora, quanto que vai ser a depressão de água no solo? É o que a planta consumiu no dia anterior. Então, a saída de água aqui foi simplesmente consumo hídrico. Tá? Então, quanto de água foi consumido no dia anterior? 1,15. Portanto, a depressão de água no solo, quer dizer, quantos milímetros abaixo do armazenamento na capacidade de campo? O que tinha no dia anterior na capacidade de campo, menos o que foi consumido no dia anterior. É um balanço, tá certo? Em relação ao dia anterior. 1,15. Será que esse valor é menor ou maior que a FD? Notem que a FD é F vezes a água disponível. Tá certo? Basta lembrar lá do capítulo de água e solo. Então, a FD vai ser 0,45, que é o valor de F, 45 água disponível, deu 20,3. 3,15 menor do que 20,3, portanto, KS vale 1 de novo. ETC ajustada, né? Igual, né, a ETC. Já que o KS vale 1, tá? Por fim, para o terceiro dia, né, da mesma maneira, ó, quanto que vai ser a depressão no início desse dia? O consumo hídrico nos 2 dias anteriores, então seria esse mais esse, que dá 6,66, de novo menor que 20. Portanto, o KS vale 1 e, portanto, a ETC ajustada de novo é igual a ETC. Tá certo? Como foi pedido só nos últimos 3 dias, agora eu vou somar os 3 que vai dar de novo 10 milímetros. Então notem que nesse caso o consumo hídrico foi igual, porque a cultura está dentro da zona da FD e, portanto, não está a sofrer déficit hídrico. Tá bem? Partindo do pressuposto, nós vamos projetar aí os nossos sistemas para não entrar nessa região. Dessa maneira, né, há de se supor que sempre o nosso KS vai ser 1. Tá? Muito bem, eu vou deixar alguns outros exercícios aqui complementares para vocês. Vou falar sobre alguns deles na aula síncrona, né? E vou disponibilizar essa aula lá no SIGA em PDF para que vocês possam acessar esses exercícios adicionais ou complementares, né? E poder até proporcionar aí alguns questionamentos na aula presencial. Então, até o próximo encontro.